Negócio fechado no Vasco, saída confirmada. Excelente notícia para o técnico Fernando Diniz. Às vezes, o Vasco falou, pô, cara, esse pedido de entrada estão pedindo, eu não tenho. Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos falar sobre as principais notícias do Vasco, trazendo tudo que está movimentando os bastidores do Gigante da Colina. E não para por aí, tem também informações quentíssimas sobre novos reforços que podem pintar em São Januário. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização do nosso Vascão. Bora começar? Às vezes, o Vasco falou, pô, cara, esse pedido de entrada estão pedindo, eu não tenho. Então não vai rolar. Então o negócio entre Vasco e Nathan Silva melou, ele não vem mais ao Vasco da Gama. Porém, tivemos uma enorme reviravolta e o futebol é um negócio muito maluco. O Carlos Cuesta estava acertado já com o Spartak Moscou, ele viajou para Moscou para fazer os exames médicos e ser anunciado como o novo reforço do Spartak. O Vasco, inclusive, já tinha desistido da negociação e foi movimentar outras frentes. Lembrando que, no primeiro momento, o Cuesta era o plano A do Vasco. Todos os outros nomes que saíram depois eram ali plano B, tá bom? O seu Nino, acho que o Nino e o Cuesta eram, vamos colocar assim, o plano A e o restante foram opções. Porém, o Nino nunca foi um negócio assim impossível, foi mais uma tentativa do que, de fato, uma negociação que poderia concretizar. Sendo que acabou acontecendo de maneira misteriosa, o negócio entre Spartak Moscou e Galatasaray melou. O jogador tinha a proposta do Vasco e do Spartak, clube para clube, o Galatasaray havia acerto com os dois e deixou na mão dos representantes do atleta escolher qual proposta ele queria. A do Spartak financeiramente era maior, a grana era bem maior e ele continuaria na Europa. Então acabaram optando para ir para a Rússia. Sendo que ao chegar em Moscou para fazer os exames, o negócio melou. E aí começam algumas informações desencontradas. Fontes russas alegam que o Spartak não ficou muito confiante nos exames médicos do jogador e preferiu melar o negócio, já que eles iriam comprar. Já o Pipi Sierra, que é o principal jornalista colombiano, diz que a negociação melou por desentendimento dos clubes e não por algo médico. Agora, você faz uma negociação para um jogador viajar, tem que estar tudo acertado. Como é que os clubes se desentendem após o jogador chegar? Para mim tá com cara aí de algum problema médico e não vão querer assumir publicamente isso, porque isso gera problema para o jogador. Enfim, então fica agora esse desencontro de informação. Fato é que o representante do jogador comunicou ao Vasco, ó, o negócio aqui melou, vocês ainda têm interesse? E o Vasco ficou de analisar, e a informação do companheiro Lucas Pedrosa é que o Vasco topou e falou, não, a gente fecha o negócio sim. Porém, agora parece que o Vasco está tentando mudar o modelo de negócio junto ao Galatasaray. Não sei se de fato pode ser algo médico, e aí de repente o Vasco, pô, cara, então ó, faz o seguinte, manda ele para cá por empréstimo com opção de compra. Se ele performar aqui, não tiver problema nenhum, aí a gente negocia a compra. Então isso pode ter até jogado a favor do Vasco. Agora, tá nas entrelinhas, ninguém confirma de fato que é um problema médico. A imprensa russa diz que sim, a imprensa colombiana diz que não, o Vasco não comenta sobre o assunto. O próprio Admar Lopes falou que tá chegando mais um jogador. Enfim, vamos aguardar a cena nos próximos capítulos, mas o Carlos Cuesta está muito próximo de ser anunciado como zagueiro do Vasco. Ainda assim, o Vasco deve tentar mais um zagueiro de perna direita, beleza? Tá feito o registro, quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Sobre duas excelentes notícias, porque tanto Matheus França e Robert Renan estão no Boletim Informativo Diário, o BID da CBF. Os dois estão bidados, estão à disposição do técnico Fernando Diniz, mas, claro, infelizmente ainda não para o jogo da Copa do Brasil. A princípio, os jogadores não serão relacionados. O Vasco acertou a contratação do Matheus França, o jogador será o novo camisa 9, o Robert Renan, o camisa 30, e o Andrés Gomes, que já estreia, estará no jogo de amanhã, relacionado é o camisa 11. Então, basicamente, são essas confirmações, né? Na janela, o primeiro reforço, Thiago Mendes com a camisa 23, o segundo reforço, Andrés Gomes com a 11, o Robert Renan, terceiro reforço com a 30, o Matheus França com a 9. Eu já vou entrar no assunto quinto reforço da janela.
Vamos lá. Então, a informação agora em relação, mesmo com os reforços regularizados no BID, Matheus França e Robert Renan não estarão entre os relacionados do Vasco para o clássico da quarta-feira contra o Botafogo pela Copa do Brasil. O técnico Fernando Diniz terá o retorno do lateral Paulo Ricardo e será opção por precaução, já que PH segue em observação. Claro, independente se o PH vai estar à disposição ou não, vai ser titular ou não, por conta dele estar sendo poupado, por conta das dores, pelo menos o Diniz usar um lateral da base e de ofício, que é o Paulinho. Até que, enfim, acho que eu vejo até com uma boa notícia, mas tomara que também o PH esteja 100%. Outro jogador que segue de fora da lista é o Lloyd Augusto. A novidade também, informação do canal Atenção Vascaínos, será a presença do jovem zagueiro do Sub-20, Bruno André, ganhando sua primeira oportunidade. Bom, agora falar aqui sobre a questão da apresentação do jogador, né, informação vinda direto do Admar, que esteve conosco hoje na coletiva de apresentação. E o Admar Lopes ele falou o seguinte, que em breve mais um jogador vai ser apresentado, e isso obviamente é o Matheus França. Essa semana deve ter a apresentação, talvez já na quinta-feira, né? O Vasco joga na quarta, na quinta deve ter a apresentação. E existem mais negociações para a chegada de provavelmente mais um jogador. E é nessa probabilidade que nós vamos falar agora, porque informação de última hora, tá? Informação, inclusive estávamos conversando com pessoas ligadas ao Vasco na tarde de hoje sobre essa questão do Carlos Cuesta e assim, o mundo dá voltas, né? O mundo, é aquele famoso ditado, o mundo não apenas dá volta, ele capota, porque estava tudo certo entre Cuesta e e o Spartak, e o Spartak, ele agiu ali com o Cuesta, alegando que havia uma lesão, né? O jogador deu um problema no exame, só que o laudo do exame é não conclusivo, ou seja, não é melhor chegar e falar que nós não lhe queremos, tem outra negociação, é melhor ser transparente logo com o cara, e aquilo, né? Mas a vida ensina, acho que, e claro, o jogador, o futebol, o lado financeiro pesa, né? O din-din, a bunfufa normalmente pesa para a decisão do jogador, que recebeu ali uma proposta salarial um pouco além daquilo que o Vasco tinha feito, embora a proposta do Vasco era muito melhor, era melhor para o Galatasaray, era melhor para o Vasco, era melhor para o Cuesta, e o Cuesta inventou de aceitar a proposta do Spartak, e o Spartak vai lá e o acordo acaba melando por decisão do Spartak, né? E mesmo oferecendo um salário maior. Agora a informação é o seguinte, tá? Vamos trazer aqui o detalhe que o Pedrosa falou sobre o quinto reforço. Vasco retoma negociações, está perto de fechar a contratação do zagueiro Carlos Cuesta do Galatasaray. O colombiano estava acertado com o Cruz Maltino, mas o acordo melou após o Spartak Moscou oferecer um salário bem maior. Agora o Vasco volta à carga, está próximo de concluir o negócio. Os clubes discutem se será uma transferência em definição ou por empréstimo. O Cuesta será a quinta contratação do Vasco nessa janela, ao lado do Robert Renan, Thiago Mendes, Matheus França e Andrés Gomes. E agora um detalhe, claro, a proposta do Vasco se mantém lá na pasta, vamos colocar assim, né, no e-mail, na pasta. A proposta do Vasco sempre foi mantida, né? O Vasco apenas viu que a negociação não deu certo, que o acordo não deu certo e recuou. Só que agora o Vasco não tirou a proposta da pasta, a proposta está lá, sendo que entra esse detalhe, se será transferência definitiva ou por empréstimo. A proposta era de compra, agora tem que definir se vai comprar, se volta aquela proposta de 5 milhões de euros. Bom, detalhe que falta pouco tempo,